sobre como lutar contra vícios e viajar sozinho. Você já tentou se livrar de algo rotineiro e que sente que isso não está te fazendo bem? Meu nome é Ricardo Almeida, tenho 22 anos, sou farmacêutico e vamos bater um papo. O que te incomoda? Você acha que está mexendo demais no celular, você está pedindo muito delivery, está gastando muito com comida, você está gastando muito o seu dinheiro, entre outras coisas. Primeiramente, saiba que todo mundo tem isso. Eu, você, aquela pessoa que você se inspira, todo mundo. E o mais legal da vida é exatamente isso. É saber que todo mundo é ser humano. Todo mundo está vendo pela primeira vez. Você já conseguiu se libertar de algum vício? Qualquer um, por mais que pareça uma besteira. Parabéns, de verdade. Porque não é fácil. Olha só minhas unhas, por exemplo. Meus dedos também. Desde criancinha eu sou viciado em roer minhas unhas. E até os meus dedos. Bem, eu nunca mais roei minhas unhas. E agora eu tô na luta para nunca mais roer os meus dedos. O mais engraçado é que quando você vence um vício ou alguma mania, você desvaloriza ele. Como se superá-lo fosse a coisa mais fácil do mundo. E por que você não fez isso antes? Ou por que demorou tanto? Você acaba se perguntando por que eu fazia isso, na verdade. Porque para você virou uma coisa tão simples de se libertar. Eu usei esse exemplo porque é algo que sempre esteve na minha rotina. Meus dedos chegavam a sangrar, eu ainda estou nesse processo. Mas as unhas eu parei. Já é uma vitória, eu consegui. Se parabenize pelas suas pequenas vitórias. Primeiro passo para sair de um vício é identificar um vício. Você sabe como fazer isso? É algo rotineiro. E alguns tipos de vício causam até incômodo. Por mais que você continue fazendo, você ainda se sente incomodado por estar fazendo isso. E um dia você tentou parar, porque todo mundo tenta. E você falhou, porque todo mundo falha. Ficou 2, 3 dias sem, mas depois voltou, tudo de novo, como se nunca tivesse nem tentado. Não fique triste por isso. É assim com todo mundo. Você identificou seus vícios, suas manias? Ótimo, próximo passo. Não os corte de vez. Tem gente que é muito determinada. Identificou o vício? Tô tomando muito refrigerante. Eu vou parar com isso agora. Cortou. Não toma mais refrigerante de jeito nenhum. Aí pronto, aquilo que ele fazia todos os dias, por inúmeros anos, ele cortou de vez. E a estratégia é pensar que é forte o suficiente para lutar contra a tentação quando ela chegar. E normalmente a tentação ganha. Isso acontece porque você se desafiou. Sua mente se sentiu desafiada. Não foi uma transição lenta, devagar. Foi um corte súbito. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Isso normalmente acontece com vícios em comida. Você está incomodado com aquilo e corta de vez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é assim que o teu cérebro trabalha. Porque ele estava acostumado. Toda vez que se sentia estressado, injustiçado, cansado, ele ia para uma zona de conforto. Aí você tem que identificar a sua. Nesse caso seria a comida. E você tirou isso de vez dele. E ele pensa, não, eu não quero. Eu quero aquilo de volta. Aquilo me fazia bem. Eu tive um dia difícil, eu preciso daquilo. Por que você está fazendo isso com a gente? Começa a ser uma guerra entre você e o seu cérebro. Em vez disso, identifica os problemas e estanca as feridas. Ah, um dia difícil me faz pedir 300 gramas de torta. Quero mudar isso? Quero, ok. Quando o dia difícil chegar, eu vou pedir 200 gramas de torta. E aí vai entrar um pouco da sua força de vontade, porque o seu cérebro vai pedir 300 gramas de torta. Meu Deus, 200 é muito pouco, 200 não dá. E aí você vai ter que dizer para ele, 200 é o suficiente, 200 dá. E você vai ver que te sacia do mesmo jeito. Faz isso, mostre pro teu cérebro que ele está errado, estanca as feridas. Você identificou que, sei lá, gasta muito dinheiro com delivery, gasta muito dinheiro pedindo comida, apaga o aplicativo. Ah, mas eu quero pedir agora, eu tô querendo pedir, beleza. Vai lá na loja do celular, baixa o aplicativo, coloca teu número, espera o código de verificação, coloca o endereço, tudo de novo, dificulta a tua vida. Você vai ver que à medida do tempo que você for fazendo isso, vai ficando chato de fazer isso. Você vai ficar com preguiça de pedir comida e vai acabar comendo o que tem em casa. Ah, mas eu sinto que eu não tenho compulsão por comida. Beleza, então esse conselho não é para você. Fica aí, espera o próximo, tua hora vai chegar. Faz isso por uma semana, depois por um mês. E você vai ver que supervalorizava aquilo. Que um dia difícil não te faz mais abrir o aplicativo e pedir comida. Descontar tudo em 300 gramas de torta. Não, agora um dia difícil te faz chegar em casa, sentar, tomar um banho, refletir sobre ele, ver teus acertos, teus erros naquilo que você pode melhorar. Vai no tempo de uso do teu celular. Lá diz quantas horas diárias de média você utiliza o aparelho. Eu, Ricardo, já cheguei a mexer 7 horas por dia no meu celular. 7 horas, pessoal. Hoje eu já estou utilizando apenas 5 horas de média. E porque eu utilizo muito meu celular para gravar vídeo, para estudar, eu não reduzi de 7 horas para 1 hora de celular por dia. Eu reduzi de 7 horas para 5. E ainda otimizei essas 5 horas para eu estar utilizando o aparelho para algo útil.
O problema é que para vocês a mudança tem que ser sempre radical. E o pior é que você tá aí sentado e nunca experimentou a vitória sobre algum vício. Mas para você só serve se for radical, só serve se cortar pela raiz. Eu sei que você pensa assim, porque eu também pensava. E que tolice é a minha. Comemore suas pequenas vitórias. Isso aqui, pessoal, é muito melhor do que isso aqui. Outro caso que abordamos aqui, vídeo passado, a pornografia. Eu nunca mais vou assistir um vídeo desse na minha vida. Isso não presta, isso não é bom. Quando você vê, amanhã já tá vendo de novo. Ou até mesmo fala isso de manhã e de noite já tá vendo de novo. Porque você é 8 ou 80. Identifica os problemas. O que te faz ir assistir esses vídeos? É um dia ruim? É simplesmente para relaxar durante a noite? Identifica o problema. Para e pensa. Qual é o seu caso? Opa! Para todos tem solução, eu te garanto. Não se preocupe com recaídas. Elas são normais. Acontece com todo mundo. Você percebeu que eu sempre toco nessa tecla? Todo mundo. É porque todo mundo é ser humano. A pessoa pode não ter os mesmos vícios que você, ou os mesmos anseios que você, mas ele tem outros, que por vezes você não tem. É porque você sempre é o protagonista. Você sempre é o cara escolhido para tudo dar errado na sua vida. Somente você. Tudo só acontece com você. Você é o protagonista da sua vida, mas nem isso é algo especial. Todo mundo é protagonista da própria vida. Você é o CLT, você é o dono, você é o prefeito, o presidente, o rei da Inglaterra. Calma, baixa a guarda. Você é um ser humano. Quando a gente aceita que não é o centro das tragédias do universo, tudo fica bem mais leve. E aí, Luan? Primeira, patrão. Não tenha compulsão em vencer vícios. Eu estou há 2 anos sem beber refrigerante, mas se te oferecem um copo de refrigerante, você diz, eu não posso. E não diz, eu não quero. Não poder é querer. Não querer é poder e não fazer. Porque você se desafiou a nunca mais tomar refrigerante. Você tapou um vício com um desafio, algo que não é natural. E nesses casos pode acontecer até algo pior depois, que é o vício voltar. E quando ele volta pior do que ele era. Eu digo por experiência própria. Porque você hipervalorizou o problema. A paz que te dá não fazer algo porque não quer é inigualável. Eu não assisto pornô não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Eu parei de roer minhas unhas não é porque eu não posso mais, é porque eu não quero. Eu não quero. A maior liberdade do mundo não é fazer aquilo que quer. É ter o controle para não fazer aquilo que te destrói. E para aprender a não querer um vício, você precisa aguentar a sua própria companhia. Quem não suporta a própria companhia, corre para um celular, corre para um vício, para fugir de si mesmo. E o grande finale da autossuficiência é viajar sozinho. Você já viajou sozinho? Vai sozinho, faz uma trilha sozinho, viaja sozinho, vai para outra cidade sozinho. Você faz o que você quiser. Recentemente, eu fui para uma cidade maior, a minha cidade é pequena, fui para uma cidade 3, 4 vezes maior do que a minha. Fui sozinho. Fiquei no hotel, perto do hotel tinha um shopping, essa cidade tem 2 shoppings. Fui para o shopping, me diverti, legal, mas eu queria uma camisa de time. E eu não encontrei nesse shopping. Eu fiz outras coisas, comprei um tênis, fui na praça de alimentação, fiz outras coisas. Mas eu queria uma camisa de time. Eu peguei uma moto e fui lá no outro shopping. Se eu tivesse acompanhado, outra pessoa diria, não, você é doido. Você já tá nesse shopping aqui, fica nesse aqui, é bem pertinho do hotel. Vai pegar uma moto, vai pro outro lado da cidade, atrás de uma camisa de time, atrás de outro shopping. Não, não faz isso não. Mas eu fui. Porque eu tava sozinho. E eu não me arrependo nem um pouco. Inclusive eu comprei a camisa, eu achei a camisa. Tem gente que acha loucura, mas eu não. Então eu fui lá e fiz. Vai numa cidade que tem praia sozinho, vai ver o nascer do sol sozinho. Muitas vezes, dependendo da companhia, você diz, quero ver o nascer do sol, ela bota logo pra baixo. Não, não vai não, é doido, é acordar cedo, numa cidade que você nem conhece. Aí vai ver um sol nascer, pelo amor de Deus. Quando você tá só, você não tem essa pessoa. Você quer? Vai lá e faz. Você vai ver que você não vai se arrepender. Já pensou nessa liberdade? É bom. É bom porque isso te torna convencido de quem você é. Quando você descobre que é uma ótima companhia para si mesmo, para de aceitar qualquer companhia só para não ficar só. Ou seja, a pessoa que entrar na sua vida, seja relacionamento, seja amigo, ela entra para acrescentar, nunca para subtrair. E esse é um lado de ver a vida. Se você concorda, deixa o like, coloca nos comentários. Se você discorda, deixa o dislike, coloca nos comentários. Dá a tua letra, diz qual é o teu jeito de olhar a vida. Assista o meu último vídeo sobre vícios, dopamina barata, foi o piloto, o vídeo piloto, então ele tá meio estranho. Se inscreva no canal, esse canal é isso. É um cara, uma paisagem,
e uma conversa sincera. Se você gostou, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima.